Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui estudando o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com vocês. Principalmente nessa data, né? Hoje nós estamos iniciando o trabalho de 2022, é a nossa primeira reunião do ano. Então a gente inicia o nosso trabalho rogando a Jesus que interceda por nós, nos abençoando com sua paz, com sua luz, com seu amor durante todo esse ano que está começando, e que cada dia dele a gente consiga encarar e enxergar como uma nova oportunidade de progresso, de crescimento, enfim, de nos tornarmos mais próximos de Jesus. E o tema de hoje do nosso estudo é o finalzinho do capítulo que a gente vinha estudando, que é o 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. E ao longo dessas últimas segundas-feiras, né, a gente vem tentando compreender essa máxima de Jesus que fala sobre pobres de espírito, que a gente ao longo desses estudos viu que se trata da humildade, né? O homem pobre de espírito, que é aventurado e que estará, né, terá o reino dos céus à sua disposição, é aquele que é humilde. Então, nós vimos as diferenças, as peculiaridades do orgulho e da vaidade, esses limites, né, que cada missão, em que cada tarefa nossa, cada encarnação que a gente tem, com as nossas missões, com aquilo que a gente escolheu, a programação que a gente desenvolve para essa nossa encarnação, o quanto que ela é feita e moldada para que a gente consiga aí esse equilíbrio, né? E consiga testemunhar, consiga testificar, exercitar essa humildade. Porque o orgulho, ele é uma mola impulsionadora do progresso também. Saudável é nós querermos ser cada dia melhor, como eu mesma pedi, né, aqui na nossa prece. Mas esse melhor não significa que a gente precise ser melhor do que os outros. A gente tem que ser melhor do que a gente foi ontem. Ou seja, o nosso parâmetro do melhor é de nós para nós mesmos. Nós precisamos melhorar, e esse melhorar é a nossa moral, a nossa integridade, a nossa inteligência, enfim, melhorar tudo em nós. Sem, com isso, nos aproveitarmos dessa melhora que a gente vai angariando para colocar os outros abaixo. Não existe essa necessidade, né? Então, a humildade, ela está em a gente conseguir dar os nossos passos, nós reconhecermos isso, porque quando a gente reconhece, a gente se sente feliz de ter vencido a nós mesmos, né? Então aquele orgulhozinho que a gente sente quando a gente desenvolve bem uma tarefa, quando a gente desenvolve bem um trabalho, quando a gente consegue ajudar alguém, é esse orgulho que é saudável, né? Faz que a gente queira também continuar melhorando, mas com humildade, essa balança desse equilíbrio, porque o orgulho exacerbado, aquele orgulho que faz com que a gente se entenda melhor do que o outro, ache que é maior que o outro, e com isso a gente usa, né, aquilo que a gente tem de recurso, seja financeiro, seja a inteligência, seja um cargo, tudo que nos coloca no nível superior, a gente use para humilhar, para menosprezar o outro. Nós estamos exercendo aquele orgulho que é o que a gente precisa combater, né? Então, no pedacinho de hoje, o último trecho desse capítulo já é a instrução de um espírito protetor de nome Ferdinando. Essa mensagem foi recebida em Bordeaux, 1862. E é a missão do homem inteligente na Terra. Então a gente viu ao longo do capítulo que ser inteligente não necessariamente nos leva, nos obriga a sermos orgulhosos.
né? O orgulho, a gente pode ser inteligente e humilde ao mesmo tempo, né? Não quer dizer, então, mas a inteligência é um dos pontos, né? Um dos, vamos dizer assim, atributos, dos dons, daquelas particularidades que a gente tem na nossa encarnação, das nossas oportunidades, que nos coloca à prova, em provação, com relação à nossa humildade e ao nosso orgulho, né? É um mecanismo que nos leva facilmente a falir diante dessas nossas pequenas missões, porque com a inteligência, se ela não é equilibrada com essa moral, como a gente já falou anteriormente, ela se torna uma arma, né? Que atropela todo mundo, que faz com que a gente se ache melhor do que o outro, que a gente se enxergue melhor do que o outro, e aí esse nosso orgulho inflado nos leva a falir nas nossas missões, né? Então para que Deus faz isso, né? Qual é a missão então desse homem inteligente na Terra? Será que ele é só falir? É só Deus coloca o homem inteligente na Terra só para domar os demais? Enfim, ele é uma referência. Para que então a gente ser inteligente, se essa inteligência, assim como a riqueza, né, nos leva facilmente a errar nos nossos caminhos, a falir nas nossas missões? Então é só um trechinho, é o 13, e começa dizendo assim: não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com o que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então essa é a missão do homem inteligente na Terra. É fazer uso dessa inteligência em prol dos demais, dos menos favorecidos. A gente pode dizer que dos menos inteligentes, né, daqueles que vão ser conduzidos por um saber maior de alguém. Então a gente pode colocar a inteligência na forma de professores, na forma de cientistas, né? E a gente hoje, então, a gente tem visto muito isso, né? A ciência trabalhando, dizendo como que a gente deve se comportar, como a gente deve conduzir alguns setores da nossa vida, relacionados à saúde, e a gente às vezes não aceita o que eles colocam, o que eles dizem, porque não é conveniente, né, para o que a gente acha que é o nosso bem-estar. Então, esses homens de gênio, de inteligência, de saber, ele vem para conduzir o progresso da humanidade, né? Eles têm a capacidade, são capacitados e são instruídos para nos trazer o progresso. Cada nova descoberta científica, quando os pensadores, né, os grandes filósofos nos forçam a refletir em torno para que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui, abrir os nossos olhos, porque não são todos que têm, né, esse feeling assim de buscar essa sabedoria, está fazendo com que a gente progrida, está nos impulsionando a esse progresso. Então é essa a missão. A natureza do instrumento não está a indicar o que a utilização deve prestar-se, ou seja, se a inteligência, né, como um instrumento, ela já não diz para que um homem vem inteligente na Terra. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso.
Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o Senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então, quer dizer, esse exemplo, né, do jardineiro e da pá, do instrumento, nos faz entender com muita precisão aí, né, as palavras desse espírito, né, do Ferdinando para a gente. Ou seja, ele coloca, se a gente desse uma pá para um jardineiro cavar a terra e ele usasse essa pá, né, contra lá a pessoa que estava empregando ele, a gente diria que seria uma violência, né, que seria um absurdo. A pessoa está pagando o salário dele e ele está se voltando contra o seu patrão. Então a mesma coisa acontece quando o homem inteligente na terra, ao invés de iluminar as mentes, trazer as ideias de Deus, trabalhar nos espíritos essa moral, porque mesmo às vezes um espírito mais que a gente entende como inteligente, né? Mesmo que ele não traga a ideia de Deus, mas se ele aquele fruto do trabalho dele leva a pessoa a uma melhora, né? Seja por qual caminho, ele está colaborando para esse progresso, né, da humanidade. Mas se ele conseguisse, com essa sua capacidade, fomentar nos outros, né, isso que a gente está estudando, o Evangelho de Jesus, a ideia de que a gente precisa melhorar para chegar a Deus, para cada dia sermos melhores e perfectíveis, eles teriam essa capacidade, né, de explicar e de conduzir. Mas ao contrário, quando ele recebe esse dom, essa ferramenta, ele se volta contra Deus, né, e se coloca aí nesse sentido de que Deus não existe, e acaba atravancando esse progresso, porque ele se coloca superior até a Deus. Alguns, o orgulho, ele se amplia tanto, né, das suas descobertas, daquilo a que ele se dedicou, que ele dedicou a vida, aquelas pesquisas, que ele se põe até numa condição maior do que Deus. E aí, ao invés de auxiliar, né, o progresso da humanidade, as outras criaturas a chegar ao entendimento, eles bagunçam ainda mais, né, trabalham contra, né, a providência divina. E por fim, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o ouviram de uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então, e é realmente o que acontece, né? Alguns homens muito inteligentes, algumas mentes muito brilhantes, e que fizeram muito mau uso, né, dessa sua inteligência, numa encarnação posterior pode vir até desprovido, vamos dizer assim, da sua razão, né? Em situações dessas doenças mentais que perturbam ou que criam uma espécie mesmo de, na época de Kardec ele vai trazer a idiotia, né? Enfim, esses processos em que a mente fica aprisionada e ela não consegue, né, desenvolver cognitivamente a sua inteligência, porque numa existência anterior exagerou, né, e fez mau uso dela. Mas que o capítulo todo quer nos mostrar, né, que existe a gente precisa muito exercitar essa virtude que é a humildade, se a gente conseguir, né,
desenvolver, usar a nossa inteligência de forma a ajudar a outras pessoas, a conduzir num caminho do bem, a explicar, né, a situação, por que a pessoa está passando por aquela situação, sobre as coisas do universo, enfim, qualquer esforço nosso em torno das leis de Deus, de explicar e de conduzir, né, outros companheiros ao bem, é a inteligência bem empregada e com humildade, sem estar querendo fazer uso dela para tirar proveito dos outros, né, como a maioria de nós acaba fazendo. Nem que seja, às vezes, numa relação íntima, né? Vamos colocar de mãe e filho, em que essa mãe ou esse filho tem uma inteligência maior e essa relação se torna doentia por conta dessa capacidade do que é mais inteligente de controlar e dominar. A gente vê também casais, a gente vê nos ambientes de trabalho, enfim, esse mau uso, né, de um atributo que foi dado, uma ferramenta que lhe foi dada por Deus e que, como aqui o finalzinho do capítulo diz, pode muito bem ser tirada, porque a encarnação compulsória, ela pode trazer aí, de acordo com o quanto a gente prejudicou, né, quanto de pessoas a gente prejudicou, a gente ter que prestar contas de uma forma bem contrária e acabar sendo desprovidos dessa, mesmo a inteligência sendo um atributo que a gente não perde, mas da gente ser cerceado fisicamente, né, como os mecanismos que a espiritualidade tem e que nós mesmos escolhemos, né, de aprendizado, porque não é castigo, como a gente fala, mas a gente pode numa outra até fazer essa escolha, né, de vir desprovido dessa inteligência, porque na anterior a gente não fez um bom uso dela. Então é como termina aí, né, esse capítulo, e que a gente possa desenvolver, né, essa pobreza de espírito no sentido de ser como as crianças, né, puras de coração, de ser como aquele que se rebaixa, né, aquele que não escolhe porque sabe que tem aquele atributo e aí tenta escolher aquele melhor lugar, e aí Deus diz, olha, você tem, mas aquele tem melhor que você, então você volta lá para o seu lugar. Então, para que a gente não passe por essas situações, né, como o capítulo nos fala, do que quem se eleva será rebaixado, da gente ser tão puro quanto a criança, da gente vir para servir. Como foi dado um instrumento de inteligência para nós, né, que a gente possa servir aos outros, ao invés de usá-la para ser servido. A gente sabe que aí, ao longo do ano, a gente ainda vai ter muitas e muitas lições do Evangelho, mas eu espero que a gente tenha tirado aí nesse nosso primeiro encontro, né, um pouquinho desse entusiasmo da nossa caminhada em 2022. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre, nesse nosso trilhar, nessa nossa caminhada bonita que a gente tem de tentar seguir os seus passos. Agradeço novamente a oportunidade e rogo a Ele que esteja entre nós, nos amparando, nos incluindo em cada passo, em cada pensamento, em cada ação que a gente tem. Fiquem todos com Deus.